Salve, salve raça, aula D, tranquilidade gurizada, Sr. Fábio Vietli aqui, trabalhando de novo, ó, parte 2, organizando a Antiguidade Ocidental. Nessa videoaula, gurizada, a gente vai trabalhar aqui a apresentação, o desbravamento das videoaulas sobre Roma Antiga. Como é que a gente vai abordar a Roma Antiga? Veja que são muitas aulas aqui a respeito desse conteúdo. Roma, que é um dos conteúdos extremamente importantes para a tua prova. Então vem para cá. Como é que vai funcionar esta parte de Antiguidade Ocidental que aborda a Roma Antiga? Em primeiro lugar, nós trabalharemos aqui as características gerais e o legado de Roma para o Ocidente. Vamos lembrar aqui que Roma, gente, deixa para o Ocidente noções importantíssimas, como, por exemplo, o conceito de república, as línguas latinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, mas também o romeno, também uma língua latina, e a própria arquitetura, entre outros tantos elementos que nós destacamos nesta primeira videoaula. Então, nós temos características gerais e o legado romano nesta primeira aula. Na videoaula de número 2, nós trabalharemos aqui a fundação de Roma. Essa é uma aula bem legal, Chuchu, eu tenho certeza que tu vai gostar, porque nessa videoaula a gente trabalha, claro, a visão histórica e arqueológica da fundação de Roma, mas nós vamos abordar aqui a lenda dos irmãos Rômulo e Remo sobre a fundação dessa cidade. Então não deixe de assistir essa aula, tenho certeza que tu vai gostar. A aula número 3, ela vai abordar de forma bem concisa o período monárquico. Há a fase mais curta da história de Roma, também uma fase de pouca densidade em cobrança nos concursos vestibulares ou Enem, mas que é um período que tu deves entender para poder compreender melhor a história de Roma república, o período republicano de Roma, que se inicia já na nossa aula número 4. Nessa primeira aula, a gente trabalha a organização política, as estruturas políticas de Roma enquanto república. Então abordaremos aqui a função do Senado, as magistraturas, a existência de ditadores. Enfim, trabalharemos então a organização política dentro da aula número 4. Na videoaula seguinte, a aula número 5, nós vamos trabalhar um tema fundamental. Te liga, Chuchu, pelo amor de Deus, porque isso daqui cai muito, não só no Enem, mas como em diversas provas vestibulares aí, espalhadas pelo Brasil. Por que essa é uma aula tão importante? Porque ela vai abordar os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Guerras civis, conflitos diretos, baseados no quê? Há conflitos que são oriundos do quê? Esses conflitos sociais, eles são resultado da profunda desigualdade social dentro de Roma. Roma, nos seus anos iniciais, nas suas décadas iniciais, enquanto república, apresenta uma desproporção muito grande. Todos os direitos aos patrícios, todos os deveres aos plebeus. Os plebeus, naturalmente, incomodados com esta injustiça social, irão se organizar e, por meio de revoltas, de greves, eles vão expandir os valores da cidadania. Então, essa é uma videoaula para ti que está preocupado com o Enem, com o vestibular, que ela é muito importante. Aqui nós temos elementos que são muito caros a estes concursos. Aqui trabalharemos, por exemplo, o surgimento da Lei das 12 Tábuas, da Lei da Canuleia, que permite o casamento misto. Trabalharemos o conjunto de leis Licínia Sestia, que irá abolir a escravidão por dívidas em Roma. Em suma, abordaremos aqui uma série de questões muito importantes para você. Então não te esquece de assistir a aula número 5. A aula número 6, ela também é uma aula bastante importante. Aqui nós vamos estudar, nós vamos conversar, nós vamos conhecer as guerras púnicas, as guerras entre Roma e Cartago, uma cidade-estado fenícia localizada na África. Esse é um evento fundamental para a história romana.
porque a vitória de Roma sobre os fenícios vai estabelecer a hegemonia dessa civilização sobre o mundo antigo. É nesse momento, então, que Roma se tornará a civilização mais importante da antiguidade. Acho. Então não deixa de assistir a aula número 6 também. Na aula número 7, a gente passa a abordar aqui a segunda expansão romana. A primeira expansão a gente conversa aqui na videoaula de número 5. Então a videoaula número 7 trabalhará esse movimento de segunda expansão, a continuidade da expansão romana e a sua prática imperialista. Além disso, veremos também nessa aula como o empobrecimento da plebe, em função da consolidação da escravidão, levará à crise da própria república. É um paradoxo interessante, se a gente parar para pensar. É dizer, a riqueza de Roma, que é gerada pela guerra e pelo imperialismo, ela é também a causa da crise da República Romana. Então veja, a gente tem elementos bem interessantes aqui nesta nossa aula número 7. Dando continuidade, do ponto de vista cronológico, à história de Roma, nossa próxima aula problematiza aqui os elementos da crise da República, sobretudo através da atuação dos irmãos Graco, 2 tribunos da plebe que propuseram a reforma agrária lá no Senado romano. Rapaziada, aula número 9, olha aqui, essa é uma outra aula que tu não pode perder, é a aula que nós vamos falar sobre ele, Júlio César, um dos generais mais importantes de todos os tempos, um homem extraordinário. Nós iremos falar sobre Júlio César e o primeiro triunvirato aqui na aula de número 9. Na aula 10, também outro tema fundamental. Vamos falar sobre Otávio Augusto, a ele que vai vencer as disputas no segundo triunvirato e se tornará o primeiro imperador da história de Roma. Então aqui a gente tem uma quebra nos períodos históricos. Já abordamos monarquia e abordamos república. A partir de Otávio Augusto, passamos a trabalhar então a última fase da história de Roma, que é a sua fase imperial. Basicamente nós temos 3 videoaulas sobre esse tema. Uma primeira aula do Alto Império, ao período de auge do Império Romano. Aqui se aborda a Pax Romana, o pão e circo, a política, panis et circenses, enfim, todos os elementos políticos, econômicos e sociais desta fase inicial do Império Romano. Logo em seguida, nós trabalhamos o Baixo Império, a crise do Império Romano e a queda desta civilização. Os ataques bárbaros, o churrasco de bunda, dá uma olhada nessa aula, tu vai gostar bastante, preparei ela com muito carinho para ti. E por fim, Chuchu, a aula de número 13, encerrando essa parte teórica das aulas de Roma, nós trabalhamos um tema também fascinante e sempre muito atual, que é o surgimento e o desenvolvimento do cristianismo. Um tema extraordinariamente importante para a gente entender o colapso de Roma, mas também para a gente entender a Idade Média e os dias atuais. Tá certo, Chuchu? Então, ó, não deixa de assistir as aulas aqui, elas estão bem legais, estão bem aprofundadas, que é justamente para te ajudar aí, ó, a garantir a tua aprovação. Beijo do Sor, sucesso!